Indignação. Esse é o sentimento que eu sinto depois de ter visto o debate que vai definir o futuro desse país. Eu estava cultuando a Deus no domingo de noite, por isso eu não consegui ver o debate ao vivo. Mas segunda-feira eu vi o debate do início ao fim, não somente isso, como vi a desculpa que o Flávio deu por não ir, como vi também a entrevista paralela que o Lula deu na Record, de vez estar na Band fazendo o debate. Eu só posso dizer uma coisa: vergonha para esse país. Porque os dois principais candidatos a virarem presidente desse país não compareceram a um debate de 1 hora, porque Lula, Flávio e Zema não foram ao debate. Isso é uma tamanha vergonha, não foi nem porque um parente deles morreu ou eles estavam muito doentes, foi porque eles não quiseram, literalmente. E olha pra você, vamos começar do Lula. O Lula marcou uma entrevista paralela onde ele foi ali numa emissora que estava claramente filiada a ele, fez perguntas não muito importantes e além disso ainda, as perguntas que ela fez, ele conseguiu terceirizá-las, ou seja, não responder direito, fingir que nada estava acontecendo, não tinha ninguém para questionar ele, não tinha ninguém para questionar o governo horrível que ele tá fazendo. E sequer ele teve a coragem de aparecer no debate para poder falar assim: olha, meu governo está sendo ruim, mas eu vou melhorar ele. Não, ele literalmente desrespeitou todo o Brasil e não foi, não quis nem saber porque ele não quis e pronto. Vamos lá pelo Flávio agora Bolsonaro, que também é outro, que o motivo dele não ter ido, segundo ele mesmo, é porque o Lula não iria. Por que isso seria motivo? Se fosse para ter um debate entre ele e o Lula só, então ele que fizesse um podcast com o Lula e os dois conversassem somente. Mas tinha outros muitos participantes para ir naquele debate também. Então, a ele não ir ou ele falar que só queria falar com o Lula, ele está desrespeitando todos os outros candidatos à presidência automaticamente com isso, o que é uma vergonha. E não somente isso, o Zema também que falou que como os dois não iria, ele também não iria, que também é o mesmo sentido que eu falei do Flávio. Então, isso é um desrespeito não só com os participantes que foram, mas um desrespeito também com o pessoal do programa que preparou tudo para que eles pudessem estar lá, como também um desrespeito comigo e com você e com toda a população do Brasil, principalmente no caso do Lula e do Flávio, porque os dois estão como candidatos da maioria do povo brasileiro e os dois não têm nem a cara de pau de aparecer. Eu particularmente já tinha falado com as pessoas que me conhecem, eu não achava nem o Flávio nem o Lula competentes para governar esse país. E eles mostraram e comprovaram isso, que não somente eles não estão capacitados, como também eles não ligam para esse país. Eles só ligam com dinheiro, com poder e com voto, mais nada. Mas com você em si, eles não ligam. E outra coisa também que mostrou e comprovou nesse debate, um respeito para aqueles que foram no debate, e mostrou que as três pessoas que foram estão bem mais capacitados que os dois para serem presidentes do Brasil, levando propostas, tendo um debate bem mais fluente do que os anteriores, né, que o pessoal ficava só discutindo. Então foi um debate sério, onde falaram de propostas, falaram da falta de respeito dos companheiros que não foram. Então com isso eu vou ser bem direto para falar com vocês. Se você no primeiro turno votar em um desses dois, você é um idiota. Porque justamente esses caras não estão dando a mínima pra você. E além disso, eles ainda estão zombando da sua cara. Então, independente que eles vão vir talvez nos próximos debates, isso vai ser porque os votos eles vão diminuir por conta da atitude deles e talvez eles falem, nossa, é melhor aparecer porque então pode dar ruim pra mim. Tirando isso, eles estão zombando da cara de vocês. O Lula praticamente já destruiu esse país nos últimos 4 anos que ele teve de governo. E, além disso, se o governo dele fosse tão bom, ele já foi tantas vezes presidente, era para esse país estar uma maravilha, mas cada vez que ele governa, piora a situação. E o Flávio Bolsonaro não é praticamente ninguém. E, além disso, ele carrega só o nome do pai dele, que é o Bolsonaro, né, o antigo presidente, o ex-presidente, e ele carrega esse nome, mas pra ele não significa nada. Ele é pior do que o pai dele. Então, assim, os dois é irrelevante. Agora, se quer a minha opinião sincera, eu vou te falar a verdade. Os três que foram no debate, eles estão bem mais aptos para ser presidente do que o Lula e o Flávio, e além disso, eles mostraram realmente algum tipo de proposta. Eu vou dizer como eu disse antes, se você votar no Lula ou Flávio, você vai estar sendo um idiota, porque eles estão zombando da sua cara. Assim como eles se negaram a aparecer e desrespeitaram todo o Brasil nesse primeiro debate, eu também, assim, o meu voto no primeiro turno não vai para nenhum deles. E digo mais, meu voto agora tá com um dos três que realmente mostraram proposta e mostraram que pode administrar esse país melhor que eles. Mais especificamente ainda, para mim,
O que está mais capacitado a governar esse país de todos é o Renan Santos. E digo mais, ele vai receber o meu voto, mas provavelmente ele vai perder, vai ficar entre Flávio mesmo e Lula, e eu vou ter que escolher o menos pior. O que eu espero dessa eleição, e o que eu acho que vai acontecer, gostaria que realmente o Renan ganhasse, porque ele sim tem uma proposta decente e eu acho que sim, ele pode melhorar esse país. Mas particularmente eu não acho que isso vai acontecer, acho que o Lula vai ganhar mesmo, vai ser reeleito, infelizmente, esse país vai ficar em mais caos que já está. Porque, para quem não sabe, esses últimos 4 anos foram horríveis, o país está em crise, vai ficar ainda pior. A previsão que ano que vem a gente esteja no pior momento de crise do Brasil, onde que aquele que governar vai já se deparar no início do seu governo com uma dívida tão grande que tudo que o Brasil receber vai ser para pagar a dívida. Então, se o Lula for reeleito, para ser sincero, o país vai ficar, se ele já tá ruim, ele vai ficar, a gente vai viver de miséria, praticamente o país vai deixar de ser ruim e vai ser um país de miséria. Eu vou te contar uma verdade, para ser sincero, eu nem tô tão preocupado com isso, sabe por quê? O Lula, ele é um péssimo presidente e ele conta mentira, mentira, mentira e as pessoas acreditam. Muitas pessoas ainda não despertaram. Isso mostra pelo índice de votação que ele tá. Mesmo ele agora não indo no debate e fazendo cara de otário, todo mundo que vota nele, as pessoas ainda tem muita gente que não vai conseguir ver com a realidade, abrir seus olhos. Então, o único jeito para uma pessoa realmente abrir seus olhos é quando aquilo ataca diretamente ela ali. É quando essa pessoa estiver na miséria, na lástima, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar. Aí sim ela vai falar: nossa, realmente esse presidente é ruim. Então, só assim para os olhos dela abrir. Então, por mais que eu não goste dessa realidade, que eu acredito é o que vai acontecer, eu acredito que seja isso, o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai ficar num nível tão trágico, num nível tão catastrófico, num nível tão ruim, que as pessoas vão aí sim olhar e falar assim: esse cara tá mentindo pra mim. Aí todo mundo vai abrir o olho, porque enquanto o Brasil estiver dividido entre direita, esquerda e não sei o que, é, como diz a palavra, um reino dividido não subsiste. Então, o reino, ele tem que se unir e falar assim: olha, cara, esse cara aqui não presta, vamos nos unir e vamos melhorar esse país. Enquanto isso não acontece, paciência e Deus nos proteja.